Estamos começando mais um episódio do Arquivo RAW, o podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henry Miléo e aqui comigo está o Hamilton Zambian, que dá um oi, Hamilton. E aí, galera, tudo bem? E hoje o assunto do nosso podcast é uma continuação do episódio anterior, que é Coisas que Precisam Acabar na Fotografia, o volume 2, essa. Mas ao contrário do que a gente fez na outra, que a base do Coisas que Deveriam Acabar na Fotografia era a ranzinzice dos fotógrafos, essa é um pouco mais séria, a gente vai estar falando mais na questão de mercado e da atuação profissional dos fotógrafos. Então, roda a vinheta e a gente já volta. E para começar, a gente vai elencar aí uma série de fatores que precisam realmente acabar no mercado da fotografia e que são fatores que não necessariamente vêm de uma única fonte, mas que pode vir tanto de cliente quanto de um atravessador, como uma agência, por exemplo, e também, claro, do próprio fotógrafo. E o primeiro da lista é o fotógrafo que faz um trabalho em troca de divulgação. A gente até sabe que tem muitos fotógrafos, principalmente aqueles que estão iniciando, que eles querem desenvolver um trabalho em troca de divulgação para conseguir até mesmo um portfólio. E já te interrompendo, Hamilton, inclusive a gente gravou um episódio, aquele Eu Não Faço Foto de Graça, em que a gente falava dessa atitude, principalmente por parte de quem está começando, né? E que a gente dava dicas de como conseguir um portfólio sem precisar fazer nenhum trabalho que não tenha um retorno financeiro para o fotógrafo. E é bem isso, e os fotógrafos precisam entender que quando se tem esse tipo de atitude, ele acaba não prejudicando apenas o seu trabalho, ele prejudica todo um mercado que envolve uma gama imensa de fotógrafos. Sim, além do mais, o cara vai ser conhecido sempre como o cara que faz o serviço de graça. Aquela pessoa que fez o trabalho com ele em troca da divulgação não vai chamar ele dali 2, 3, 4 meses para pagar o valor que seria o valor real, o valor que o trabalho vale, porque é o cara que faz o negócio de graça. Seguindo em frente, o número 2 da nossa lista é gente que atrapalha com o celular. Cara, isso acontece muito na fotografia de casamento, tá? Então, só para te cortando aqui também um pouco, existem aqueles convidados que, no momento crucial de uma cerimônia de casamento, que às vezes não vai se repetir, ele entra na frente, bota o celular na frente, e isso acaba prejudicando o desenvolvimento do trabalho e pode até prejudicar o resultado final de um trabalho, porque, por exemplo, às vezes, na hora do beijo, na cerimônia de casamento, e você faz um enquadramento legal, e na hora que você vai clicar, chega aquele cara e bota o celular na frente. Isso aí faz você perder o momento mais incrível de uma cerimônia de casamento. Sim, algo que não se repete. Você não tem como dizer assim, ó, beija de novo porque o imbecil botou o celular na frente, não é? E isso acontece, na verdade, também em outras coisas. Fotografia de eventos, fotografia de jornalismo, muitas vezes cobrindo um fato importante que está acontecendo, a visita de uma celebridade ou algo do tipo, tem aquele furão que chega junto ali e vai pondo o celular. Eu só queria dizer que as pessoas precisam ter um pouco mais de respeito com o trabalho dos outros e o fotógrafo precisa cobrar esse respeito também. Pegando como exemplo a fotografia de casamento que você falou, que eu acho que é onde as coisas podem dar errado num nível muito maior, né? De perder uma foto por causa disso. O cara que está ali acompanhando o casamento e vai fazer essa foto vai servir para quê? Para pôr numa rede social? É só para satisfazer seu próprio ego, para marcar o parente dele que está casando, ou o amigo, ou seja lá quem for, e conseguir like. Cara, ninguém se importa com essa tua foto, entendeu? Ela é extremamente efêmera. Isso é unicamente pro ego de quem está fotografando. E além do mais, você pode ter o melhor celular de 14 megapixels, 20 megapixels, sei lá o que, fotografar em RAW. A tua foto com esse celular não vai ser tão boa quanto a foto da DSLR mais básica do mercado, porque quem está operando o sistema é um fotógrafo, é um profissional. Então, guarda o celular no bolso, acompanha a cerimônia, participa ali, bebe depois na festa e tal, e deixa o cara trabalhar em paz. E isso tem sido notado nos últimos tempos para cá, porque não só fotógrafos quando se casam, mas algumas pessoas que entendem o valor do serviço de um fotógrafo, eles já recomendam justamente isso, que os convidados não tirem o celular, porque eles pagaram caro por um fotógrafo para registrar toda a cerimônia. E eles até recomendam para que o celular fique no bolso e que o convidado simplesmente divirta-se e acompanhe a cerimônia como tem que ser acompanhada. Então aquele entrão, aquele furão que mete o celular na frente é o número 2 da nossa lista. E o número 3 da nossa lista é aquele pessoal de marketing
que quer porque quer dirigir a cobertura fotográfica do fotógrafo. Porque uma coisa é você sentar com o cara do marketing, para quem está fazendo um trabalho, né? Por exemplo, a inauguração do restaurante, e ele te passar um briefing do que ele quer, do que ele precisa para divulgação daquilo, para entregar junto com o release para a imprensa ou para fazer um banner, o que quer que seja, redes sociais, enfim. E a outra coisa é aquele cara que fica buzinando no teu ouvido o tempo inteiro, né? E que acha que encontrou uns ângulos bonitos e fala, olha, que tal se fizesse uma foto assim? Olha, faz uma foto daquele lado. Ou que vem cobrando na cara dura mesmo, dizendo, faça ali, faça aquilo. Deixa o profissional da fotografia trabalhar. Você contratou ele porque provavelmente você viu um portfólio ou alguém te indicou e você tem que confiar no trabalho daquele cara. Faz o briefing antes e deixa o cara trabalhar. Cara, e muitas vezes essa culpa vem do próprio fotógrafo, que às vezes não se preocupa em alinhar, em que esteja alinhado esse briefing entre agência, empresa e o próprio fotógrafo, sabe? Não se preocupa em estar estabelecido todo esse briefing para que o resultado seja de acordo com o que o cliente espera, sabe? E até mesmo outras questões, tipo contratual, quando que vai ser pago. Então, essa conversa prévia precisa acontecer e o fotógrafo precisa se disciplinar e cobrar para que isso aconteça. Boa parte desses problemas com o pessoal do marketing pode ser resolvido através da atitude do próprio fotógrafo. Porque o cara do marketing, às vezes, ele está lá e ele está tomando esporro de quem é diretor dele, porque aquela conta daquele cliente é importante, então ele quer garantir tudo aquilo. Mas o fotógrafo mesmo, se ele sentar antes, parar e conversar, ter essa conversa certinho, resolve o problema. Então, o número 3 da nossa lista é esse agente do marketing que quer dirigir a cobertura fotográfica, mas que a culpa pode ser do fotógrafo também. E mais uma vez, seguindo em frente, o número 4 é outra culpa do fotógrafo, que é aquele fotógrafo que diminui o preço de um trabalho só para garantir pegar aquele trabalho. E com isso ele vai prostituindo o mercado e vai ferrando com a vida de outros fotógrafos também e não entende que ele está ferrando com a vida dele também. Cara, eu penso o seguinte, eu penso que existem fotógrafos e fotógrafos, né? Existem aqueles fotógrafos que eles querem garantir o sustento mensal dele no trabalho de fotografia, mas ganhando na quantidade. Então, por isso que às vezes ele diminui o preço. Então, um trabalho que ele prefere 1000 vezes fazer 10 trabalhos de duzentão cada um do que cobrar o real, que às vezes é 2 trabalhos de milão. Então, ele quer garantir na quantidade. E hoje em dia, quando se trata de mercado, infelizmente, tem um peso grande para quem cobra mais barato. Até porque quem está contratando sempre olha na questão do preço também, além da qualidade, não é? Sim, olha na qualidade, mas também olha o preço. E aí o cara que cobra mais barato, ele consegue eventualmente conseguir mais trabalhos por conta disso. Só que aí a gente volta naquele aspecto que a gente falou anteriormente. Uma vez que você é contratado por um preço pífio, você sempre vai ser lembrado por um preço pífio. E o grande problema é que com essa atitude, ele não vai prostituir só o mercado dele, é o mercado da fotografia num geral. E ele deixa de ser só o fotógrafo de duzentão e acaba pautando, né? Acaba criando um teto para aquele tipo de trabalho que esse é um trabalho de duzentão. Então eu acho que uma das coisas que precisa ser eliminada, e assim, com bastante rapidez e afinco mesmo, é isso, é aquele fotógrafo que pensa em diminuir o preço só para garantir o trabalho. Se o fotógrafo pensar a fotografia e se planejar e cobrar um preço justo, com certeza esse teto do trabalho de fotografia ele pode se elevar e quem sabe até os próprios clientes começarem a perceber a importância da fotografia. E continuando, mas que ainda tem a ver sobre isso, o próximo tópico é o cliente que impõe o valor no serviço do fotógrafo. Tá certo que hoje em dia a gente entende que as agências de comunicação, de publicidade, etc., elas têm um orçamento para ser cumprido, mas é preciso que o fotógrafo oriente e até busque para essa cultura de que quem tem que estabelecer um preço para o serviço de fotografia é o fotógrafo e não um cliente.
Até porque o seu serviço é meu, sou eu que faço, sou eu que conheço o mercado e os meus gastos e o valor do meu próprio serviço, sou eu que tenho que dar o preço. Se ele se encaixa naquilo ou não se encaixa naquilo, daí é outra coisa. Daí é questão de negociar. Você pode dar um desconto, se o serviço for mais rápido do que você pensava, ou tentar ajustar mais próximo daquele limite que a agência tem, mas não aceitar que seja imposto, né? Já teve agência que veio falar comigo e falou, a gente tem um serviço aqui, é das 8 da manhã às 18 horas da tarde, e a gente tem R$ 400 para esse serviço. E era uma maratona de palestras. Isso não paga, entendeu? A diária. E eu expliquei e falei, por esse valor eu não consigo fazer. Se você encontrar um fotógrafo, que é esse fotógrafo do tópico anterior que derruba o preço para pegar o serviço, contrata ele e faz. Mas eu não consigo fazer por esse valor. Da mesma forma que já me disseram, jornais para quem eu trabalho, que eles tinham um valor um pouco maior e eu falei, não, mas o serviço não vai ser tão trabalhoso assim, eu consigo fazer em menos tempo e eu consigo fazer por um valor um pouco menor. E o que isso me deu? Me deu um contato que é um jornal que sempre me procura para fazer, porque eles sabem que quando eu cobro mais ou cobro menos, é porque eu tenho consciência daquele meu preço e eu estou cobrando o preço justo, não estou nem extorquindo ninguém, nem me vendendo para ninguém. E é essa a postura que um fotógrafo precisa ter. Porque na hora que ele começar a desenvolver esse tipo de atitude, seja uma empresa, seja uma agência, seja um veículo de comunicação, na hora de contratar um freela, por exemplo, eles vão saber que o preço que você está dando é um preço real do teu trabalho, é um preço justo. Bem isso. É um preço que você chegou naquele valor, você não chutou simplesmente, você chegou naquele valor porque você sabe quais são N fatores que te levaram àquele preço. E sabem que você é um fotógrafo honesto, né, justo, que você vai cobrar o que você realmente merece por aquele trabalho, o quanto o teu trabalho custa para desenvolver aquele serviço específico. E seguindo em frente, o nosso último tópico, que vem na mesma linha desses últimos dois, inclusive, é a agência que cobra 20% do fotógrafo por ter indicado ou por estar contratando ele. Isso é bastante corriqueiro, sabe, cara? Principalmente em agências de publicidade, que eles têm essa cultura de quando vão contratar ou até mesmo indicar um fornecedor, eles querem ganhar em cima disso. Por isso que as agências de publicidade hoje têm dinheiro, porque às vezes ela indica um cara para fazer umas fotos e ganha 20% sem absolutamente fazer nada, só indicar o cara. Então, isso aí é uma cultura ruim, infelizmente. Acaba prejudicando o trabalho não só do fotógrafo, mas de vários outros segmentos, mas que infelizmente é uma cultura que precisa ser extinta na fotografia. Eu acho que, como a gente estava falando, eu cheguei num orçamento meu e eu passei um orçamento para o cliente e o meu orçamento é de R$ 100, é porque é R$ 100 que vale o meu serviço, não é 80 tirando 20% para dar para alguém que só me indicou ou para alguém que está me contratando terceirizado. Então, se querem manter esse hábito, acha outra forma, entendeu? Coloca o fato de você buscar um fotógrafo, de você achar um profissional qualificado, que é um serviço que a agência está prestando, ela está fazendo uma garimpagem no mercado para achar alguém, coloca isso, 20% do valor do fotógrafo, eu vou cobrar do meu cliente, mas não do fotógrafo. Por quê? Porque eu tive que procurar um fotógrafo que se encaixasse naquelas qualificações que seriam precisas para fazer aquele tipo de trabalho. E é isso, vamos elencar aí a nossa lista. Em primeiro lugar, o cara que faz o trabalho em troca de divulgação. Tem que acabar. Qual que é o segundo? É gente que atrapalha uma cobertura fotográfica com o celular. Isso tem que acabar. Tem que acabar. Por favor, coloque o seu celular no bolso e preste atenção no que está rolando lá e não atrapalhe a gente, por favor. O terceiro é a gente do marketing que quer dirigir a cobertura fotográfica. E o fotógrafo que não senta antes, não conversa, não faz o briefing certinho, para não precisar ficar cometendo esse erro constantemente. A quarta dica é o fotógrafo que diminui o preço para garantir o trabalho. Então, é aquele fotógrafo que quer muitas vezes ganhar na quantidade e não na qualidade. E seguido a ele vem o cliente que impõe o valor no serviço do fotógrafo. E por último, a agência que cobra 20% no trabalho do fotógrafo. Tudo isso tem que acabar na fotografia. É claro que tem muito mais coisa que precisa acabar, mas foi o que a gente conseguiu elencar aqui, que mais achamos absurdo dentro do mercado comum de todos os segmentos da fotografia. Porque se a gente fosse falar só de uma coisa ou só de outra, teria muitas outras coisas que seriam bem mais importantes para se acabar só no fotojornalismo ou só na fotografia de casamento, entendeu? Então, no mercado da fotografia em geral, essas são as coisas que precisam acabar. Certo, Hamilton? Certo, perfeito.
E agora a gente vai dar as nossas dicas, né? O que você tem de dica aí para esse episódio? Olha, antes de começar as dicas, deixa eu dar um aviso aqui, nossos informes paroquiais. O arquivo RAW estava sendo subido lá no SoundCloud, mas a gente atingiu o nosso limite de postagens lá de tempo. E para continuar usando aquela plataforma, a gente teria que migrar de plano. E o arquivo RAW, por enquanto, não nos dá dinheiro suficiente para que a gente faça isso. Então, a gente tinha as duas opções, ou era migrar e arcar com os custos, ou migrar de vez para uma outra plataforma. Então, nós estamos subindo o arquivo RAW em um outro serviço de hospedagem de podcasts. E a gente aconselha que quem estava ouvindo só lá pelo SoundCloud, que comece a ouvir em outros agregadores como o Castbox, ou o Spotify, ou o iTunes, ou o Google Podcast, que o arquivo RAW está em todos esses lugares, mas o pessoal que ouvia só lá no SoundCloud não vai mais ter lá os nossos episódios, eles vão entrar direto em outros sistemas e vocês conseguem acompanhar. Acho que o Spotify é o que o pessoal mais escuta, né? Porque já tem ali para as músicas e hoje em dia tem o podcast. Então, migrem junto com a gente e vamos lá para outras plataformas desbravar outros horizontes. E agora nas dicas, como a gente está falando de podcast, eu vou dar uma dica de podcast. São 3 podcasts para vocês ouvirem. Eu ouço muito podcast, eu acho que é uma das coisas mais bacanas de se fazer ultimamente, porque é um mercado que vem crescendo e tem muita coisa boa aparecendo de diversos assuntos diferentes. Além de vocês escutarem aqui sobre fotografia, vocês podem escutar N outros assuntos que seja de interesse de vocês, filme, série, música, qualquer coisa, tem lá um podcast sobre o assunto. E se não tiver, vocês podem pensar em vocês mesmos fazerem um podcast, porque é algo bem democrático. Então, o primeiro podcast que eu vou indicar é um podcast no qual eu estou viciado, se chama Projeto Humanos, o caso Evandro, é do Ivan Mizanzuki, que é o mesmo cara que faz o Anticast. É um podcast em forma de storytelling que conta o caso do menino Evandro, que foi um menino que desapareceu aqui no Paraná, no litoral do Paraná da década de 90, e ele está simplesmente desmembrando todo esse caso, fazendo o que a imprensa devia ter feito, que é esmiuçar todo o caso e trazendo em cada um dos episódios uma novidade. Então, quando você tem certeza de uma coisa, no episódio seguinte aquilo já começa a te colocar uma pulga atrás da orelha. Será que foi isso? Será que não foi? É bem legal para quem gosta de jornalismo de profundidade, para quem gosta de investigação criminal. É ótimo. Escutem lá. O segundo é outro podcast de fotografia, se chama Fotometria Podcast, que é feito pelo Thiago Augusto. É bem bacana, ele começou faz pouco tempo, não tem muito tempo esse podcast, ele tem outros que há mais tempo ele faz, mas esse, o Fotometria, é bem legal. A gente é órfão de podcasts de fotografia, tem alguns no Brasil que são muito bons, mas são poucos ainda, então quanto mais melhor. E esse do Thiago Augusto está bem legal, inclusive tem um episódio com uma entrevista comigo lá, então escutem. E o último é o Vozes, Histórias e Reflexões, que é da CBN, apresentado pela Gabriela Viana, que é um dos podcasts que foi uma alegria encontrar ele nesses últimos tempos, uma alegria na minha vida. Porque a gente sabe que a imprensa hoje em dia já não tem tanto espaço para matérias mais aprofundadas, tudo ficou muito efêmero, muito rápido. O jornalismo virou, em grande parte, em alguns jornais principalmente, mais entretenimento do que jornalismo mesmo. E é ótimo quando você encontra um podcast que tem como base, como principal característica, a qualidade do texto. Então ela não fala de hard news, você não vai ouvir as notícias que você ouve na rádio, ou vê na TV, ou lê no jornal. São histórias aprofundadas que trazem essas reflexões sobre a humanidade, sobre a vida, sobre uma porção de coisas que a gente precisa parar e pensar. São pequenas e grandes histórias de pequenas e grandes pessoas e é fantástico. Dá uma curtida lá, vocês vão gostar. Boa, Miléo. Então, já as minhas dicas vão ser de 3 perfis de um Instagram que eu acho que vale muito a pena os fotógrafos acompanharem aí. O primeiro é o perfil do Alan Schaller, que ele trabalha a fotografia de rua, uma fotografia mais minimalista, tá? E muitas das fotografias ali no perfil dele é com um PB absolutamente incrível, sabe? Acho que vale como referência para quem quer trabalhar a fotografia de rua e quem quer saber como que é um PB bem feito, e pode até encaixar para outras áreas da fotografia. Por exemplo, quando se quer trabalhar com casal na rua, ali tem uma referência bem legal que você consegue aplicar na sua fotografia. O segundo perfil é da Magnum, que é a icônica agência ali criada pelo Robert Capa e pelo Bresson.
que você consegue ver as fotos clássicas feitas por fotógrafos renomados ali da época, mas também que você consegue ver ali as imagens produzidas pelos fotógrafos da atualidade, que hoje estão mandando muito bem no fotojornalismo, tá? E para terminar, eu vou dar uma dica aí de um fotógrafo brasileiro, nacional, e que trabalha com a fotografia de casamento, que é o Fer César. Ele é daqui de Ponta Grossa, aqui do interior do Paraná, então ele trabalha uma fotografia bem conceitual, uma fotografia de detalhes, e que ele consegue expressar um determinado sentimento nas suas fotos. Então, para quem quer trabalhar na fotografia de casamento, que hoje é um mercado bastante atrativo, porque é bem rentável, eu acho que o Fer César é uma ótima inspiração para eles para trabalhar nesse ramo da fotografia. Então é isso aí. Instagrams para você seguir, inclusive sigam os nossos. O meu é @henrimeléo. O meu é @HamiltonZambianchi. E também podcasts para vocês ouvirem. Inclusive, continuem ouvindo aqui o Arquivo RAW e mandem mensagens lá, dicas de temas, enfim, digam o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando. E especificamente nesse episódio, se vocês quiserem comentar outras coisas que precisam acabar na fotografia, fiquem à vontade. Às vezes a gente até faz um volume 3, né? Se tivermos volume de coisas que precisam acabar, a gente faz um volume 3 aí. Show de bola. Então é isso, vamos dando tchau. Eu sou o Henri Miléo. Eu sou Hamilton Zambianchi. Até a próxima. Tchau.